Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Os que estão aqui? Tendo algum evento hoje? Faltou bastante gente. Só tem 3 pessoas praticamente afinal comigo. Ah, beleza. Peraí, deixa eu mudar aqui o negócio. Galera, respondam aí, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Vocês estão vendo a tela? Como é que Tudo tá o ok. áudio? Beleza. Show de Então, bola. pessoal, vamos começar. Sejam bem-vindos. Vamos estudar o que hoje? Ligações químicas. Na última aula a gente viu a parte da tabela periódica, espero ter ficado claro para vocês. A gente viu uma boa parte daquele histórico, mas, como eu disse para vocês, não é onde eu vou focar mais nas propriedades periódicas. Na verdade, eu vou cobrar aquilo na prova, mas praticamente eles não vão usar também, certo? Mas essa parte aqui é bem importante, tá bom? Que é a parte de ligações químicas. Travou? Que é a parte de ligações químicas. Beleza? O que são as ligações químicas, pessoal? Tipo, é quando um químico liga para o outro, uma ligação química. Não engraçadão. Ligação química, galera chegando agora. Ligação química é... Ligações químicas são conjunções estabelecidas entre átomos para formarem moléculas ou, no caso de ligações iônicas ou metálicas, agregados atômicos organizados de forma a constituírem a estrutura básica de uma substância ou composto. Eu tenho certeza que vocês entenderam tudo que eu acabei de dizer. Eu tenho certeza que vocês entenderam tudo. Só que não. Putz, resumi, professor. Isso é muito texto. Deixa eu resumir. Ligação química é interação entre elementos para formar compostos mais complexos. Só isso, pessoal. Só isso. Eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio. Esses caras vão formar uma molécula de água. Composta simples, se juntando para formar moléculas complexas. Só isso. Beleza? A diferença é que essas ligações podem se dividir em ligações iônicas, covalentes e metálicas. E a gente vai ver os 3 tipos aqui hoje. Beleza? Então, a ideia é que os elementos se combinem até atingir uma situação de maior estabilidade. Porque é por isso que você se combina. Não é não? Normalmente você se combina para se estabilizar melhor. Certo? Baseado em que essa estabilidade, professor? O que é que baseia essa estabilidade aqui, ó, quando você tem combinação de elementos? Nos gases nobres. Como assim? Esses caras aqui, ó, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Esses caras que aparecem bem aqui, ó, os gases nobres, eles têm uma característica muito legal, ó. Eles têm 8 elétrons na camada de valência. Pessoal, isso aqui, ó, essa ideia, essa noção, ela é importante, certo? Ela é importante. 8 elétrons na camada de valência faz a camada de valência ideal, porque é nela que eu volto para o começo, ó. Lembra lá que eu mostrei para vocês, ó? Lítio, berílio, que o berílio ele é 2s2. O flúor aqui, ó, é 2s2p5. Tem 7 elétrons na camada de valência. Independente, tá bom? Toda essa família aqui, ó, S2P5. Só vai mudando aqui o número. Pode ser 3S2P5, 2S2P5, 4S2P5, beleza? Então não importa muito. S2P5, camada de valência. Quando eu venho para o neônio aqui, ó, o neônio ele é 2S2P6. O argônio é 2S2P6. Olha que legal. 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons na camada de valência. Essa característica aqui é que faz com que esses gases nobres, galera, por que eles são chamados de gases nobres? Porque eles não reagem, tá bom? Se ele não reage, é porque ele já é estável por si. É tipo aquele cara rico, que não precisa de mais nada. E tá tranquilão, tá relax na vida dele, não precisa mudar em nada, tá ótimo. Não precisa se casar, não precisa comprar mais nada, não precisa vender mais nada, tá tranquilo, tá relax. São os gases nobres. Quando é que você tem essa situação de estabilidade?
8 elétrons na camada de valência. Todos esses elementos, lembra lá que na tabela periódica você organiza por semelhança de características, né? Então toda essa família aqui, ó, 8A, elas são elementos que reagem muito pouco, ou que praticamente são inertes. Esses elementos inertes são chamados de gases nobres, e qual a característica deles que faz eles serem semelhantes? 8 elétrons na camada de valência. Ficou claro para vocês, pessoal? Lembrem disso. Isso aqui realmente, ó, importante. Com importe. Importe da AliExpress. Importante. Importante. Certo? Importante. Beleza? Vou seguir. Vai ficar mais claro assim, ó. Olha para o neônio. Olha a distribuição do neônio, ó. Olha a camada de valência. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Olha o argônio. Você distribuiu o argônio, ó. 1 S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 3P6. Camada de valência, ó. 8 elétrons. Só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o criptônio, mesma coisa. Olha a camada de valência. 4S2, 4P6. Só lembra, galera, que o maior número é que manda na camada. Ó. 4S2, 4P6. A última camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ficou claro isso, pessoal? Os gases nobres, que são os elementos mais estáveis da tabela periódica, são estáveis porque tem 8 elétrons na camada de valência. Certo? Então vocês vão imaginar agora o seguinte, que os gases nobres são o ideal, é onde eu quero chegar. Certo? Tipo, você, estou fazendo minha faculdade de farmácia porque eu quero ter uma estabilidade financeira. Você quer chegar a um gás nobre na estabilidade financeira. Tá legal? Você quer, as meninas aí querem achar talvez um namorado legal. Certo? Você quer achar o gás nobre dos namorados. Os rapazes aí, eu quero achar o gás nobre das meninas. Beleza? Você quer o mais estável. Beleza? Você quer o mais tranquilo. E o mais tranquilo tem um pré-requisito. 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Posso entender que vocês entenderam? Isso aqui é a busca de vocês? Eu quero isso aqui, ó. Eu quero. Beleza, pessoal? Segue. Beleza. Ainda não entendi o que é que isso entra na ligação química. Vocês já entenderam? Oxe, os elementos vão se combinar, se ligar para atingir um total de 8 elétrons na camada de valência. Já que 8 elétrons, onde eu quero chegar, que é no gás nobre, característica de gás nobre, eu tenho que me combinar com outras pessoas, com outros elementos, para que eu atinja essa característica de gás nobre, para que eu consiga 8 elétrons na camada de valência. Mas isso aí não é a tal da regra do octeto, que eu vi lá no código? Exatamente, é a regra do octeto. Mas você acha que essa regra veio de onde? Lá de Nárnia? O pessoal inventou, tirou na cabeça? Não, ó, pessoal. A partir de hoje, decretado que para o átomo ser estável tem que ser 8 elétrons na camada de valência. Tem que se ligar para formar 8. Não, galera, essa regra do octeto veio do perfil do gás nobre. Certo? Se os gases nobres estáveis têm 8 elétrons na camada de valência, para que um átomo comum, que não é gás nobre, fique mais estável, ele vai querer 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, posso dizer que todos os elementos vão se estabilizar só com 8 elétrons na camada de valência? Sim e não. Sim e não. Todos se estabilizam com 8 elétrons, todos. Mas alguns podem se estabilizar com menos ou com mais elétrons. São as exceções à regra do octeto. Por exemplo, o enxofre aqui, ó, ele tem, ó, cada ligaçãozinha dessa tem 2 elétrons, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O enxofre aqui, ó, tá com 12 elétrons. O fósforo tá com 10. São compostos estáveis? São. É a regra é a exceção do octeto expandido. Alguns elementos que conseguem expandir o octeto, acumular mais elétrons do que os 8, que é o comum, certo? Quando é que eu vou ter isso aqui? A partir do terceiro período. Só vou conseguir ter expansão do octeto a partir do terceiro período, certo?
Ou seja, segundo e primeiro período, os elementos ali presentes não conseguem expandir o seu octeto. Mas a partir do terceiro eles conseguem. Enxofre e fósforo, por exemplo. Também temos octetos incompletos, que vão ser estabilizados com menos de 8 elétrons. Certo? Por exemplo, o berílio, ó, ele só tem 4 elétrons aqui. Ó, e o boro tem 6 elétrons. Mas são estáveis. Então, não é o ideal, mas é o que eles conseguem. Beleza? Outro cara que se estabiliza só com 2 elétrons é o hidrogênio. A molécula de hidrogênio é assim, ó. Molécula de H2. Ó, ela só tem 2 elétrons de valência. Tá bom? Também é um octeto incompleto. E algumas moléculas têm número ímpar de elétrons, mas são poucas. A principal delas é o nitrogênio. O nitrogênio vai ter 3 aqui nessa molécula DNA. 3, 4, 5, 6, 7. O nitrogênio está se estabilizando com 7 elétrons na camada de valência. Beleza, pessoal? Dúvidas? Vocês estão me acompanhando bem? Tá tranquilo? Respondam aí. Hein? Tá dando para entender mais ou menos, professor. E qual é o menos? Se eu não disser, eu não vou saber, não. O que é que vocês estão em dúvida aí? É que isso aí praticamente é novidade, sabe? Aí para relembrar tudo de novo, Beleza. Mas o que é que eu tô. Se eu estiver correndo, vocês têm que me dizer. O que é que vocês não estão entendendo? Vocês estão entendendo o que é uma camada de valência? Eu falei isso na última aula. Tá claro isso para vocês? O que Tá. é camada de valência? Hein? Vocês estão entendendo que isso aqui é a última camada do átomo? Eu falei na última aula que é ela que reage. é A que última camada. essa daqui, Oi. professor, é a minha primeira aula de química. Ah, beleza. Então, peraí. Então você não viu as aulas passadas. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no AVA, ou então no meu canal do YouTube lá, e você vai achar as últimas 2 aulas. Essa aqui vai ficar mais clara. Porque na passada foi quando eu falei de tabela periódica, eu falei de distribuição eletrônica, e eu falei de camada de valência. Então você talvez esteja realmente bem capaz de você estar bem perdido. Mas essa primeira parte aqui, você talvez não consiga acompanhar, mas depois eu vou entrar nas propriedades e você segue, porque é novidade para todo mundo. Mas aqui eu estou me baseando no que eles já estudaram na aula passada. Isis, vocês que estavam na aula passada, tá ficando claro ou tá corrido? Tá Tem show, alguma tá luz show. aí? Tá tranquilo? Beleza, então. Então, ó, expansão de octeto. Vocês têm octeto expandido, octeto incompleto e octeto com número ímpar de elétrons. São as exceções, tá bom? Se é exceção, galera, é exceção. O resto é regra, tá bem? E qual é a regra? 8 elétrons. É o que vai estabilizar o teu átomo. Então, as ligações químicas ocorrem para formar um composto mais estável. Todas ocorrem da mesma forma? Todos os elementos vão interagir um com o outro da mesma forma? Não. É aí que vai entrar com vocês os tipos de ligação, certo? Que são as ligações iônicas, covalentes e metálicas. A gente vai começar falando das ligações iônicas, certo? A gente vai começar aqui com as ligações iônicas. Definição, galera. Bate o print aí ou anota. Ligação iônica ocorre em função da atração eletrostática. Isso aqui é importante. Vou mudar até a cor aqui do meu pincel. Okay? Em função da atração, meleca, vamos aqui, agora vai dar certo. Atração eletrostática. Ligação iônica é a atração eletrostática entre um cátion de carga positiva, certo? Cátion tem carga positiva e ânion tem carga negativa. O que é a atração eletrostática, pessoal? É a atração que existe entre uma carga positiva e uma carga negativa, certo? A carga positiva é atraída pela carga negativa e a carga negativa é atraída pela carga positiva e vice-versa. Como se fosse polo de ímã. Você bota o polo positivo do ímã com o polo negativo de outro ímã, eles não se atraem? Então, se você bota polo positivo com polo positivo, você tenta aproximar os ímãs, eles não conseguem se aproximar, eles ficam se repelindo. Isso é atração eletrostática. Beleza?
Ficou claro para vocês esse conceito de atração eletrostática? E que essa atração eletrostática ela ocorre em substâncias que possuem carga, carga positiva e carga negativa. Ou seja, é obrigatório para que a ligação iônica aconteça que eu tenha cargas. Preciso ter cargas e, beleza? Tem que ter cargas sendo formadas. E essas cargas vão se atrair por ligação, por atração eletrostática. Fechou, pessoal? Espera aí, o que é um cátion mesmo? O lockdown tá igual? O Lucas tá meio perdido aí. Homem, cátion ocorre quando o átomo... E Lucas, não se acanha, viu, cara? Pergunte qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, eu vou explicar. Se for algo que eu vou demorar muito para explicar, eu te direciono para tu assistir a aula passada. Mas se der para me explicar rapidamente, eu te explico para tu se situar, tranquilo? Pronto, tá certo. Pode perguntar, não se acanhe. Não é que você não assistiu as aulas passadas que eu não vou lhe responder, não. Beleza? Então, ó, o que é um cátion? Tem gente entrando aqui na sala. A Clara. Boa noite, Clara. O que é um cátion? O cátion ocorre quando o átomo perde um elétron, ficando com carga positiva. Por exemplo, o átomo de sódio. Ó. O átomo de sódio, se eu desenhar ele tem essa estrutura aqui. Ó. Ele tem um elétron na camada de valência. Certo? Se ele perder esse elétron, ele vai ficar ó, bonitinho com os 8 elétrons, ó, ficando igual um gás nobre. Ó. 8 elétrons na camada de valência. Certo? E ele vai ficar com a carga positiva. Por que ele vai ficar com a carga positiva? Porque ele perdeu um elétron. E elétron tem que carga? Os elétrons têm carga negativa. Então, se eu estou neutro, eu estou zerado, eu perco um negativo, eu vou ficar como? Vou ficar positivo. Eu fico com o meu cátion de sódio. Ó. Beleza? E o ânion? O ânion é o contrário. Ocorre quando o átomo recebe. Ó, enquanto que o cátion perde o elétron, o ânion ele recebe o elétron, certo? Ficando com carga negativa. Por exemplo, o átomo de flúor. Quantos elétrons tem aqui no átomo, na última camada do átomo de flúor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons, para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência. Viu, Lucas? Que é o que eu preciso para estabilizar. Para ele ficar com 8, preciso de quantos? Não é 1 elétron? Então, se esse cara ganhar mais um elétron, ele vai ficar com uns 8 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora o flúor menos está com 8 elétrons na camada de valência? Tá. Então ele está estável. Só que para ficar estável ele tem que ganhar um elétron. Ele ficou com carga negativa. Ó. Certo? Porque se eu estou zerado e ganho uma carga negativa, eu fico com carga negativa. Se eu estou zerado e perco uma carga negativa, eu fico com carga positiva. Vocês entenderam isso, pessoal? Sim ou não? Esse conceito é importante para vocês entenderem o que eu vou explicar daqui a pouco. Que o sódio ó, vai formar cargas positivas, porque é mais fácil para ele. Entenda o seguinte, esse sódio ele quer ficar com 8 elétrons. O flúor quer ficar com 8 elétrons. O raciocínio é esse. O sódio, se ele perder um elétron, ele fica com 8. E vai sobrar essa camada mais interna. Certo? Para ficar com 8, ou ele perde esse um elétron, ou ele ganha mais 7. O que é mais fácil? Ele perder um ou ganhar 7? Por óbvio, perder um. Então ele perde o elétron. Certo? Aí vocês vão lá na tabela periódica, na aula passada, vocês vão ver a energia de ionização do sódio, ela é bem pequenininha. Eu preciso de pouca energia para liberar esse elétron. Por quê? Porque eu fico mais estável depois que eu libero. Já para o flúor tem 7 elétrons na última camada. Poxa, se eu tenho 7 e eu quero ficar com 8, é mais fácil eu ganhar mais um ou perder 7. Porque eu posso perder o 7 e ficar com 8, que vai sobrar essa camada aqui, a camada mais interna, ou eu posso ganhar mais um e ficar com 8. Por óbvio, ganhar um é mais fácil. Certo? Então ele vai ganhar um elétron. Aí vocês vão ver lá na tabela periódica que o flúor tem uma afinidade eletrônica muito alta, que é a liberação de energia ao receber um elétron. Beleza?
Tranquilo? Posso seguir, pessoal? Vamos nós. Ah, tá, professor. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Continuando. Os íons serão formados. Quando é que serão formados os íons, pessoal? Quando é que eu vou ter íon sendo formado? Quando a diferença de eletronegatividade entre os elementos for maior que 2. Isso aqui é o parâmetro que vocês vão usar. Eletronegatividade, eu não falei disso ainda. Sim, galera, eletronegatividade. Certo? O que é eletronegatividade? Vou botar aqui em vermelho a definição dela. Capacidade do átomo atrair para si os elétrons da ligação. Da ligação. Como assim, professor? Você tem uma ligação química aqui, por exemplo, HCl. Se a eletronegatividade do cloro for maior, os elétrons eles ficam com o cloro, certo? E ficam menos com os hidrogênios. Então, ele fica mais elétron no cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. É a capacidade do átomo de atrair para si os elétrons da ligação. O ponto importante é o da ligação aqui, tá bom? É necessário que exista uma ligação química para que eu tenha eletronegatividade. Beleza? Pegou a ideia? A definição é essa aqui, pessoal. Bata um print, anotem, bata um print aí, tá bom? Eu vou apagar essa parte aqui de cima. Printaram? Tá gravado também. Ó, a eletronegatividade ela é relativa, certo? Ela só vai existir quando eu tiver átomos. Beleza? Então, o átomo de flúor, aqui tem a eletronegatividade 4. Se você quiser depois, então, existe uma tabela online que tem as eletronegatividades. O átomo de sódio tem a eletronegatividade, se eu não me engano, 1. Aí eu faço o seguinte, ó. A variação da eletronegatividade vai ser igual à eletronegatividade do flúor menos a do sódio. Vai dar quanto? Vai dar 3. 4 menos 1 é 3. 3 não é maior que 2? Vai formar a ligação iônica. Mas eu vou dar um bisu já já, tá bom? Se essa diferença, ó, deixa eu anotar aqui agora. Se a diferença de eletronegatividade for maior que 2, formar compostos iônicos. Se a diferença de eletronegatividade for menor que 2, vai formar compostos covalentes. Isso aqui é como você vai achar pela eletronegatividade. Certo? E a eletronegatividade, ela aumenta, ó, a propriedade periódica. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quem viu a aula passada, está alinhado como é que funciona essa ideia. Ela vai aumentar, tá bom? Ou seja, na tua tabela periódica, o átomo mais eletronegativo é o átomo de flúor. E o átomo menos eletronegativo é o átomo de frúncio. Que nota ponta. Tá bom? Tem um jeito mais fácil, não, professor? Ó, Lucas, tá aqui, ó. Que não viu a aula passada. Tem um jeito mais fácil, não? Tem, cara. Considerem o seguinte. As ligações iônicas ocorrem entre metais e não metais. Certo? Onde os metais formarão os cátions e os não metais os ânions. Beleza? Então, anota isso aqui, ó. Ligação iônica vai ser entre metal e não metal. Certo? As ligações covalentes vão ser entre não metal, tipo de elemento, tá bom? E não metal. Vocês já sabem que a tabela periódica consegue dividir os elementos entre metais e não metais, tá bom? E as metálicas vão ocorrer entre metais. Metal mais metal. Beleza, pessoal? Anota isso aqui, ó. Você nunca mais vai confundir se a tua ligação vai ser iônica ou covalente, pelo menos para classificar diretamente elas. É só olhar o tipo de elemento. Sempre que eu tiver a ligação entre um metal e um não metal,
eu obrigatoriamente vou ter uma ligação do tipo iônica. Beleza? Onde, ó, os metais vão formar os cátions e os não metais vão formar os ânions. Ou seja, os não metais vão ter carga negativa e os metais vão ter carga positiva. Aí, quem não está lembrado, os metais são quem? Sódio, magnésio, ferro, berílio. Está lá na esquerda da tabela periódica. E os não metais? Cloro, flúor, carbono, enxofre, fósforo. Estão lá à direita da tabela periódica. Beleza? Realmente é mais simples. Espero que seja para vocês, tá bom? Tem uns exemplos aí, professor? Tem. Aqui, ó. Sódio, metal. Flúor, não metal. O que vai acontecer? Olha a negatividade. Ó. Do flúor é 4, do sódio é 0,9. Esse cara tem um elétron na camada de valência. Esse cara tem 7 elétrons na camada de valência. Esse cara aqui tá doido para perder esse elétron. E esse flúor tá doido para ganhar um elétron. O que acontece? Eu vou dar o elétron pro flúor. Agora, eu estabilizei com 8 e o flúor estabilizou com 8. Só que eu fico com o metal com carga positiva e o não metal com carga negativa. Pessoal, carga positiva com carga negativa faz o quê? Se atraem, formando uma ligação iônica, um composto iônico, NaF. Por causa da carga positiva do sódio se ligando à carga negativa do flúor. Vocês entenderam qual é o princípio da ligação iônica? Eu vou ter a estabilização dos átomos ocorrendo porque um está perdendo o elétron para o outro. Certo? Com a ideia de ficar os dois com 8 elétrons. Aí eu vou ter um cara formado com carga negativa e outro cara formado com carga positiva. Essas cargas opostas vão se atrair, vão se ligar uma na outra. Por isso que a ligação iônica ela ocorre por atração eletrostática. Beleza? Posso acreditar que vocês entenderam? Porque senão eu explico de novo. Porque esse é o crux da ligação iônica. É você entender isso aqui. Beleza. Composto iônico. Mais um exemplo. O magnésio, ele tem 2 elétrons de valência. Ou seja, para ele é mais fácil perder esses 2 do que ganhar mais 6. O oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele quer mais 2 e o magnésio tem 2 para dar. Ele vai dar. Trocou. Formou os meus cátions. Ó. Magnésio, 2 mais, porque perdeu 2 elétrons, e oxigênio 2 menos, porque ganhou 2 elétrons. Certo? Fiz os meus cátions aí. E agora, eu tenho magnésio positivo, oxigênio negativo. Cátion, magnésio, ânion, oxigênio. Magnésio, metal, oxigênio, não metal. Cátion, metálico, ânion, não metálico. Carga positiva com carga negativa. Vai se atrair e vai formar o meu composto iônico. Óxido de magnésio. Mais um exemplo. Ó. Repare que o magnésio tem 2 para perder. E eu tenho 2 átomos de flúor. Cada um quer quantos? Cada um quer 1. Beleza? Então, o magnésio pode dar um para o flúor e o outro para o outro. O que vai acontecer? O meu magnésio vai ficar magnésio 2+, e cada flúor vai ficar flúor menos. Aqui eu vou ter 2 cargas positivas. Aqui eu vou ter uma carga negativa e uma carga negativa. O que vai acontecer? Combinação. Ó, 2 magnésio 2+, com 2 flúor. Vai formar o MgF2. Beleza, pessoal? Vocês entenderam aí? Massa. Mas não tem um jeito mais fácil, não, de saber como será formado o composto? Em vez de eu ficar fazendo esses desenhozinhos aqui, ó. Como é que eu posso saber qual vai ser o composto aqui que vai ser formado? Bem mais fácil. Galera, tem. O número de ânions, presta atenção no bizu, isso é um bizu bem legal. O número de ânions, certo? Ele é igual à carga do cátion. E o número de cátions é igual à carga do ânion. Como assim, professor? Assim, ó.
Se eu tenho o sódio mais e o cloro menos, eu tenho que carga aqui do cátion? Não é 1. Eu tenho 1 de carga. E aqui eu tenho 1 de carga. Quantos sódios eu vou ter? 1. Porque a carga do ânion é 1. Quantos cloros eu vou ter? 1. Porque a carga do sódio é 1. Aí eu tenho o composto é o NaCl. Aqui, ó. Qual é a carga do Br-? É 1. Qual é a carga do Ca2+? É 2. Quantos bromos eu vou precisar? 2 bromos. Quantos cálcios eu vou precisar? 1 cálcio, por causa que é a carga. CaBr2. Al3OH-. Repara, ó. Quantos aqui eu tenho? Uma carga. Quantos aqui eu tenho? 3 cargas. Quantos hidroxilas eu vou precisar? De 3. Quantos alumínios? 1. AlOH3. Magnésio, 2 mais, SO4, 2 menos. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2. Quantos magnésios eu preciso? 2, porque a carga do SO4 é 2 menos. Quantos SO4 eu preciso? 2, porque a carga do magnésio é 2. G2, SO4, 2. Só que não fica assim, pessoal. Como eu tenho 2 e 2, eu posso cancelá-los. Eu fico com MgSO4. Isso aqui é com a fórmula molecular correta. Beleza? É difícil, pessoal. Isso aqui é chamado regra do X. Regra do X. É como se eu estivesse pegando a carga, ó, trazendo para cá para baixo. Ó. A carga dele vem para cá, ó. A carga desse vem para cá. Ó. A carga desses 2 mais, ó. Deixa eu apagar só isso aqui para vocês verem. A carga desse cara aqui, ó, ela veio para cá, ó. A carga desse cara aqui, ó, ela veio para cá, formando um X. 1 Ca, 2 Br. Tranquilo, pessoal? Suave na nave. AlOH3, tá por último aqui para analisar, ó. Me digam aí, qual vai ser a forma molecular dele? Digam aí no chat. Ou no áudio. Seguindo a regrinha do X. Qual vai ser a fórmula? Pega essa carga, joga para cá. Pega essa carga, joga para cá. Vocês conseguem me dizer? Hein? Galera? Comigo? Ou eu tô falando sozinho? Vocês entenderam? Isso. Al2OH3, isso. Al2O3, tá bom? Não é só o oxigênio. Al2O3. Só isso. Simples assim. Tranquilo? Professor, aí sempre vai ser essa regra aí desse X, hein? Sempre. Se o composto for iônico, é só você ver a carga do cátion e a carga do ânion. Acabou-se. Regra do X. Sempre. É uma regrinha boazinha para vocês aprenderem. Pra vocês não errarem. E você pode fazer o contrário, tá bom? Que massa. Assim fica mais fácil de saber até quais são as cargas dos cátions. É só fazer o processo inverso. Aham. Fica assim, ó. MgF2. Qual é a carga do magnésio? Regra do X. Qual é a carga do flúor? Regra do X. Só que vai fazer subindo. Ó, Mg2 mais F menos. Pegou aqui, ó. Quantos flúor tem? A carga do magnésio. 2. Quantos magnésio tem? A carga do flúor. Menos. Ó, aí 2SO4, 3. Quantos alumínios eu vou ter? Qual é a carga do alumínio? Vai ser o número de enxofres. Qual é a carga do enxofre? O número de alumínios. Regra do X. Aí 2, aí 3 mais, 3, SO4, 2 menos. Beleza? Aqui, ó. Tá dando para entender agora, professor. Beleza, meu irmão. Percebeu que eu posso ir como posso voltar? Eu posso fazer o X subindo, ó. Eu posso fazer o X descendo. É a mesma coisa para mim achar as cargas. Beleza, pessoal? Dúvidas? Você quer bizu, para facilitar a vida. Bizu. Você não Professor, precisa nem nesse entender. caso,
Nesse caso aí, a regrinha do X, ela vale só para iônica, né? Mas aí tem a covalente e tem as Só para metálicas, né? iônica. Tem outras Só iônica. regras? Não, mas são diferentes, tá bom? Só vale para iônica. São conceitos diferentes, Lucas. Só para iônica que vale a regra do X, tá bom? Entendi. Agora vamos dar uma olhada, pessoal, nas propriedades dos compostos iônicos, certo? Olha para cá, ó. O NaCl, ele vai fundir, vai entrar no estado líquido a 800 graus. O HCl, NaCl é iônico, tá bom? HCl é covalente. Olha a diferença. 800 graus para entrar no estado líquido. Menos 27 graus para entrar no estado líquido. Olha a diferença de ponto de fusão, tá bom? Agora, olha para o MgO, que também é iônico. Olha a temperatura para entrar no estado líquido. 2.800 graus. Por que são tão diferentes? Porque que esses caras aqui, que são mesmo composto, ó, mesmo tipo de molécula iônica, tem uma diferença de 2.000 graus entre as temperaturas de fusão. Para explicar isso, pessoal, eu preciso que você entenda como é que os compostos iônicos se organizam. Vocês já entenderam que a carga positiva vai se atrair pela carga negativa, né? Isso aqui já está claro para os senhores. Hein? Que vai ter essa atração aqui? Beleza. Mas como é que ela se organiza? Assim, ó, pessoal. Cada cloro vai estar cercado por 4 sódios. E cada sódio por 4 cloros. Isso numa camada. Só que eu faço várias camadas. Ou seja, tu vai ter cada clorozinho, sódiozinho aqui, ó, cercado por 6 átomos. Certo? E cada cloro cercado também por 6 átomos. Ou seja, eu formo uma coisa que eu chamo de retículo cristalino. Certo? É o que faz com que compostos sejam sólidos à temperatura ambiente. Todo sal que tiver, que existe, à temperatura ambiente, ele é sólido. Porque ele forma um retículo cristalino. Beleza? Os quadradinhos. Beleza. Mas o que isso tem a ver com a temperatura de fusão e de ebulição? Porque, ó, naqueles casos lá vai depender da carga dos íons. Certo? Galera, o que é que tem mais força? Mais com menos ou 2 mais com 2 menos? Por 2 óbvio. menos? Não. As cargas duplas vão ter mais força de atração do que duas cargas simples, concorda? Essas cargas aqui vão se atrair de forma mais fraca do que essas. Não é não? Porque são duas se atraindo e aqui é só uma se atraindo. Entender isso? Hein? Sim. Então, se você entende isso, a diferença é essa. Ó, que a carga aqui do sódio é menos, a carga do cloro é menos, a carga do sódio é mais. Se fosse magnésio, oxigênio, eu estou falando de 2 mais e 2 menos. Eu tenho o dobro da força, por isso que esse aqui aumenta tanto. Eu acabo tendo um retículo cristalino mais condensado. Ou seja, a energia que eu preciso para arrebentar esse retículo ela é muito mais alta. Por isso eu preciso de mais temperatura. Show de bola, galera? E quais as propriedades, professor? Essas aqui, galera. Os compostos iônicos, eles são duros e quebradiços. Como é que algo vai ser duro e quebradiço ao mesmo tempo? Deixe de invenção. Galera, duro e quebradiço não são sinônimos. Algo duro não quer dizer que ele não quebre, certo? E algo que quebre não quer dizer que ele seja mole, tá bom? Qual é a diferença? Vou explicar. O que é um sólido duro? Um sólido duro é algo que não risca. Que não risca. Enquanto mole, ele risca facilmente. Riscar. É arranhar, certo? Então, um sólido duro, ó, ele não vai riscar.
enquanto com sólido mole ele vai riscar. Tranquilo? Então os compostos iônicos são duros. Quer dizer o quê? Que eles não riscam. Eles não riscam. Certo? É uma característica deles. Beleza? E ser quebradiço, galera, é a resistência ao impacto. Certo? Por exemplo, imagine uma esfera de cristal. Se você derrubar no chão, ela vai quebrar. Imagine uma esfera de ferro. Se você derrubar no chão, ela não vai quebrar. Então, a esfera de cristal ela é frágil, ela é quebradiça. Enquanto que a esfera de ferro ela é mais resistente, ela é não quebradiça. Beleza? Então, os compostos iônicos, eles são quebradiços. Se eu der uma pancada aqui, eu racho o composto iônico e quebro. Certo? Então, eles são duros e quebradiços. Dúvidas? Cobre-se em prova, viu? Definir as propriedades. Dúvidas? Dúvidas? Como os compostos iônicos são formados por cátions e ânions, eles apresentam também a seguinte propriedade. Quando dissolvidos em água, os compostos iônicos formam soluções chamadas eletrolíticas, certo? Quando dissolvidos em água ou no estado fundido, quando eles estão na forma líquida. O que é uma solução eletrolítica? É uma solução que conduz carga elétrica. Tipo assim, aqui minha solução, eu boto os fiozinhos, certo? Se esse meu composto que está dissolvido aqui não tem carga, ele não conduz eletricidade. Mas se ele tem carga, ele conduz eletricidade. Ela passa a ser eletrolítica, certo? Essa característica que tem da minha carga elétrica conseguir ser conduzida pela solução. Tranquilo? Show. Vocês estão entendendo tudo, eu acho. Beleza. No estado fundido também, galera, ele conduz. Ó. Ele não está no estado fundido, no estado sólido. Eu tentar colocar aqui uma carga, ele não vai. Por quê? Porque está todo mundo preso. O cloro e o sódio estão presos um no outro. Mas se eu consigo derreter, e agora esses cátions têm movimentação pela solução líquida, ela passa a conduzir eletricidade. Então, o que é que permite que a condução da eletricidade exista? Movimentação das cargas. Certo? Se as cargas se movem, seja no estado de solução, seja no estado fundido, ela vai ser eletrolítica se o seu soluto é iônico, ele vai ter carga. Beleza? Acabou, né, professor? As ligações iônicas, sim. Dúvidas, galera? Dúvidas? Digam aí. Ficaram com dúvidas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Beleza, porra boa. Então a minha explicação está muito boa. Graças a Deus. Ainda falta metálica e covalente. A gente termina ainda. Falta aí 45 minutos. Vamos falar agora, pessoal, das ligações metálicas. Beleza? As ligações metálicas se formam entre os elementos metálicos. Certo? Metal mais metal. Certo? Jura, nunca imaginei que as ligações metálicas se formavam entre elementos metálicos. Temos um Sherlock Holmes aqui, pessoal. Juro. E tem uma característica bem interessante. Os elétrons nas ligações metálicas são livres. Como assim, professor? Como os elementos metálicos são pouco eletronegativos, ó, a característica dos metais, tá bom? Pouco eletronegativos. Eles não conseguem segurar os elétrons com eles. Então os elétrons ficam soltos, ficam livres, certo? Podendo circular livremente sobre a molécula. E os cátions, as cargas positivas vão ficar agrupadas. Tipo assim, ó, tá aqui os cátions tudo agrupadinhos dos metais. E os elétrons ficam ao redor da molécula, por toda a molécula.
Diferente da ligação iônica, que eu tenho um cara que perdeu o elétron, foi positivo, eu tenho um cara que ganhou o elétron, foi negativo, eu tenho uma ligação metálica, todo mundo misturado. Os cátions ligados um no outro e os elétrons dançando pelo meu metal. Tranquilo? Isso aqui, pessoal, tem um conceito chamado de... Deixa eu ver se eu falo. Esse modelo é conhecido como mar de elétrons. Certo? Porque nas ligações metálicas eu tenho um mar de elétron. Qualquer local de uma barra metálica, pessoal, qualquer ponto de uma barra metálica, você tem carga. Seja aqui, seja aqui, seja ali, seja aqui, seja aqui. Porque os elétrons estão livres sobre ela. Beleza? Simples, né? Como se eu tivesse com os elétrons, os cátions, mergulhados no mar de elétrons. Então, toda a região da molécula tem carga negativa e positiva. Certo? Conseguiram entender a ideia? E essa característica do mar de elétrons é que vai me dar essa propriedade das ligações metálicas. Que são... Pessoal, isso não é a mesma coisa do retículo cristalino, não. Lá que eu fazia o retículo do carga positiva, com carga negativa, com carga positiva. Não é a mesma cor, não, pessoal. É muito parecido, pessoal. Certo? Por exemplo, os metais vão apresentar aqui propriedades. Os compostos metálicos são bons condutores elétricos e térmicos. Por que eles são bons condutores elétricos? Porque eu tenho movimentação de carga. Certo? Eu tenho movimentação de carga. Então, eles são excelentes condutores elétricos. Lembra lá que nas soluções eletrolíticas, quando eu dissolvo o composto iônico, como eu tenho carga livre ao movimento, se eu tenho um elétron livre pela molécula, eu também movimento carga elétrica. Certo? E térmicos, vocês vão ver já já. Então, ó, por que ele vai ser um bom condutor térmico, pessoal? Se eu começar a aquecer a pontinha do metal, tenho certeza que quase todo mundo aqui já queimou a mão no cabo da frigideira. Você bota a frigideira aqui no fogo, o diabo do cabo esquenta aqui na ponta. Aí tu pega o cabo de ferro da frigideira e toma uma queimadura na mão. Por quê? Porque conduziu calor. Certo? O fogo está lá na base da frigideira, mas esquentou a ponta do cabo da frigideira. Por quê? Porque quando eu vou jogando calor, começa a vibrar as moléculas, os cátions. E essas vibrações vão fazendo a condução de calor. Aí essa pontinha aqui que estava fria, agora vai ficar quente. Pegaram uma ideia, pessoal? Por isso que ele é um bom condutor térmico. Por que ele é um bom condutor elétrico? Porque eu tenho, ó... Então, quando eu jogo corrente elétrica aqui dentro, eu consigo acender a lâmpadazinha lá na ponta. Beleza? Dúvidas? Compostos metálicos são bons condutores elétricos e bons condutores térmicos. Outra característica dos metais é que eles são dúcteis, formam fios e chapas, eles são maleáveis, eles podem ser dobrados. Quase todo mundo, se tiver um relógio no braço, você vê que ele tem as chapinhas de ferro. Você pode imaginar um portão de ferro, uma grade, onde eu consigo moldar, eu consigo fazer chapa metálica, consigo fazer fios de cobre, fios de ferro. Certo? São essas características, ductibilidade e maleabilidade. É basicamente isso, ó. Tá aqui um cubinho metálico. Eu consigo comprimir esse cubinho metálico, fazendo ele ficar bem fininho. Eu vou moldando os meus cátions. Certo? São esferinhas, eu consigo moldá-las. Beleza? Além disso, se eu faço um fio com elas, que eles são dúcteis, eu consigo movê-las. Eu consigo, ó, dobrar, como se fosse um arame. Beleza? Isso é a ductibilidade e a maleabilidade. Por que isso acontece? Porque eu tenho uns cátions muito próximos um do outro e eles meio que conseguem se movimentar dentro da estrutura. Diferente do retículo cristalino, que está um pregado no outro, realmente ligado um ao outro. Certo? Isso aqui não tem no metal. No metal está assim, ó. Aí esse cara pode vir escorregar para cá.
nada impede. Beleza? Nada impede que esse aqui venha e escorregue para cá. Eles não estão ligados entre si, tá bom? A diferença é essa. Beleza? Outra característica. Os metais formam ligas metálicas. Que é basicamente a mistura de um metal com outros átomos. Ou pode ser metais também, ou até não metais. Certo? Por exemplo, ouro puro. Certo? Ouro puro. Você tem o ouro 24 quilates, que tem um pouco de prata, e tem o ouro 18 quilates, que tem bastante prata. Eu não sei que vocês sabem, mas o ouro puro ele é muito mole. E você bota prata para ele ficar mais duro. Você vai deixando o ouro mais duro. Cordão de ouro, pulseiras de ouro, eles têm que ser 24, que tem mais ouro, ou 18 quilates, que tem menos ouro, para que você possa fazer a corrente, fazer os ganchos da corrente. Beleza? Quem vai permitir que eu tenha uma dureza no ouro é a prata. Quanto mais prata, menos ouro, mais duro vai ser aquele ouro. Quanto mais puro for o ouro, mais mole ele vai ser. Aí você não consegue formar um cordão, formar um pingente de ouro puro. Você consegue fazer um com pouquíssima prata, mas tem um limite ali. Beleza? Dúvidas? Características dos metais. Dúcteis, maleáveis. Conduzem eletricidade, conduzem calor. Formam ligas metálicas. Certo? Você sabe o que é o aço? O aço é ferro com carbono. É uma liga metálica de ferro e carbono. Beleza? Dúvidas, pessoal? Que eu já encerrei ligação metálica aqui. Ligação metálica saiu em menos de 10 minutos. Porque é só isso que eu quero de vocês. Que vocês entendam o modelo do mar de elétrons, onde eu tenho os cátions mergulhados, cercados pelos elétrons, que tem movimentação livre. E isso traz as características dos metais. A gente não vai aprofundar aqui não, porque é conhecimento que não cabe para vocês, para o curso de farmácia. Porque tem toda a teoria da ligação metálica, mas ela é mais profunda e vocês não precisam. Vocês precisam entender pelo menos isso aqui. Beleza? Posso seguir, pessoal? Pode. Pode. Então vamos. E as covalentes? Agora vamos falar delas. As ligações covalentes, pessoal, ocorrem por, olhe, compartilhamento de elétrons. Certo? Entre compostos não metálicos. Então tem dois pontos aqui que são cruciais para o entendimento. Os compostos são não metálicos, ou seja, não metal com não metal, para você diferenciar logo qual tipo de ligação pelos elementos. E em vez de lá, lembra do sódio? Sódio que pegava o seu elétron e dava para o flúor. Ele dava o elétron para o flúor, fazia o sódio mais e o flúor menos. Aqui eu não tenho ninguém dando elétron para ninguém, não. Eu tenho um compartilhamento. Eles vão dividir os elétrons, beleza? A gente ensina para o nosso menino. Tem que dividir. Ainda vai seguir a regra do octeto, professor? Vai. Só que diferente da ligação iônica, onde eu tenho lá o sódio perdendo elétron para ficar com 8 e o flúor ganhando elétron para ficar com 8, as ligações, os elétrons vão ser compartilhados entre os átomos que formam a ligação. Como assim? Dessa forma. Isso aqui é o átomo de flúor. Átomo de flúor é um não metal. É um não metal. O átomo de flúor é um não metal. Esse átomo de flúor, ele quer quantos? Ele tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está doido por um elétron. E o outro átomo de flúor também está doido por um elétron. O que eles podem fazer? Eles podem se combinar. Cara, eu te empresto um elétron meu para tu ficar com 8. E depois tu me empresta os teus para mim ficar com 8. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão pegar os elétrons e vão compartilhar entre si. Onde eu vou ter momentos em que esse cara vai estar com 8 elétrons e esse cara vai estar com 8 elétrons, porque eles estão compartilhando os elétrons. Aí eles se estabilizam, formando uma ligação, e aqui é uma ligação mesmo, entre as duas moléculas de flúor. Essa ligação, galera, ela ocorre de verdade. Existe uma energia que está entre esses dois átomos.
que é diferente da ligação eletrostática, onde eu tinha, por atração eletrostática, o positivo se ligando no negativo. Aqui é diferente. Aqui eu tenho os meus elétrons formando uma região de densidade energética. Ó. Esse ponto aqui que está em vermelho. Beleza? Que é a molécula de flúor. Entenderam o conceito e conseguiram perceber a diferença da ligação covalente para a ligação iônica? Bem, pessoal? Professor, você pode repetir, por favor? Posso. Vamos lá. Qual é a grande diferença entre esse tipo de ligação? Vamos ver as ligações que a gente já viu. Explico sim. Ligação iônica. Ligação iônica. Como é que ela vai acontecer? Eu tenho um átomo de sódio, aqui as camadas, e tem um elétron aqui que está doido para perder ele, para ficar com a minha camadinha preenchida embaixo. Então, esse cara vai perder esse elétron. Vai jogar esse elétron fora e vai formar o cátion dele. Carga positiva porque perdeu o elétron. Vocês entenderam isso? O ânion, em vez de perder o elétron, ele vai pegar esse elétron aqui, ele vai ganhar o elétron. Certo? Ficando todo preenchido. E isso vai formar o meu elemento de carga negativa. Certo? Como eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, eles vão se atrair um pelo outro, por atração eletrostática. Então você percebeu que primeiro teve a perda do elétron e o ganho do elétron para que eu forme a ligação, né? E essa ligação, ela é como se fosse dois ímãs. E ela é até mais fácil de ser quebrada. Eu consigo separar facilmente dois ímãs. Não consigo? Se eu pegar aqui um ímã aqui, eu não consigo puxar e separar eles? Perguntinha, vocês estão vendo minha câmera, então? Não, né? Não. E vocês não falam nada. Deixa eu ver se eu apareço agora. Por que eu tô sem câmera? Parece que a câmera do meu celular quebrou. Olha que bacana. Espera aí, eu vou sair aqui da ligação do celular e vou voltar, ver se melhora. Estou de volta e com câmera. E eu não sabia, eu vim olhar aqui o celular agora eu vi que estava sumido para vocês. Então, pessoal, se eu tenho dois ímãs, eu consigo juntá-los e eu consigo separá-los. Vocês concordam comigo? Eu consigo fazer isso facilmente? Agora, se eu pegar essa caneta, por exemplo, eu consigo quebrar essa caneta no meio facilmente? Separar uma ponta da outra? Sim ou não? Não. Pronto. Essa é a grande diferença característica da ligação iônica para metálica. Por mais que quando eu for lá as propriedades, que eu vejo lá que, por exemplo, o ponto de fusão do NaCl era 800 graus e do HCl, que eu falei para vocês que era covalente, era menos 27 graus, a ligação entre o hidrogênio e o cloro, ela é mais forte do que a ligação entre o sódio e o cloro. A ligação é mais forte. A diferença é que o sódio e o cloro, eu tenho o retículo cristalino. Lembrem disso. Eu tenho aquela estrutura que é uma porrada de sódio e cloro cercando um átomo só. Mas por isso é que eu tenho uma energia maior. Mas, deixa eu anotar isso para vocês. A energia de ligação covalente é maior que a energia da ligação iônica. Tenham essa ideia. Beleza? Então, vocês entenderam a diferença entre o que acontece lá que eu expliquei aqui, da ligação iônica, que um perde, o outro perde e depois se atrai. E aqui na covalente, ó, eu tenho 7 átomos, 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Se eu tenho 7, eu quero ficar com 8, o que é que eu preciso? Eu preciso de 1. Então, eu pegaria esse elétron aqui do flúor. Aí eu ficaria com 8. Mas esse flúor aqui, galera, também quer um elétron. Ele tá doido por esse elétron aqui, ó. Para ficar também com 8. Ou seja, tem 2 que querem elétron. Então, um não consegue roubar do outro. Diferente da ligação iônica, que o sódio quer perder elétron e o flúor quer ganhar elétron. Aqui os dois querem ganhar elétron. Então, o que a gente tem que fazer? Os dois não metais. Eles têm que se combinar. Olha, vamos dividir. Eu vou deixar, estou com 2 e depois tu me passa os 2 de volta. Aí os dois juntos formam a molécula covalente. Ficou mais claro, Professor, pessoal? Oi. deixa eu ver aqui o meu raciocínio. Por exemplo, se tem um elétron de flúor que tem 7, é número ímpar, né? E no outro elétron, vamos supor que tem 6. Aí eles podem se revezar pegando carga elétrica, um para o outro, não é assim? Vai fazer assim, ó. Está falando o seguinte. Eu tenho aqui o oxigênio, por exemplo. O oxigênio que tem 6. E eu tenho o flúor que tem 7. E o outro flúor que tem 7. O que vai acontecer? Um elétron do flúor vai para lá e um do oxigênio vem para cá. Um elétron do flúor vem para cá e o outro do oxigênio vai para lá. Percebeu que eu tenho agora isso aqui, ó? F, F. Esse cara não está precisando de 2, ele não está pegando um de cada flúor. Cada flúor não está precisando de um, pegando um do oxigênio. Ou seja, essa ligaçãozinha que vocês estão vendo aqui, pessoal, significa 2 elétrons que estão sendo compartilhados. Próxima aula eu abordo isso aqui bem tranquilo com vocês. Estrutura. É isso que você está querendo me dizer, Lucas? Acho que é Ou não? mesmo. Entenderam, pessoal, como é que vai se formar isso aqui? Que aqui, ó, eu tenho 2 elétrons que estão sendo compartilhados, ó. Cada tracinho desse é 2 elétrons que estão em uma ligação. Beleza? Mas deu para entender mais a diferença do metálico pelo íônico. Beleza. Que bom. Mas os elétrons ficam só nessa região? Exatamente. Cada par de elétron compartilhado forma uma ligação covalente. Essa região aqui é esse traço que está formando aqui, ó. Mas por que essas ligações vão se formar? A questão aí é que não tem uma diferença muito grande de eletronegatividade. Ela é menor que 2. Nesse caso, vai formar ligação covalente. É por isso que eu posso considerar que a ligação entre não metais vai ser covalente? Exatamente. Porque todo não metal, quando se aproximar um do outro, a diferença de eletronegatividade entre eles é menor que 2. Por isso que não metais, quando reagem entre si, formam ligações do tipo covalente. Enquanto que eu pego um metal e um não metal, vão formar ligações do tipo iônica. Outra característica importante, pessoal, é o chamado comprimento da ligação. Para covalente, tá bom? Esqueça isso para composto iônico. O comprimento da ligação só afeta ligações do tipo covalente. O comprimento de ligação é a distância média entre 2 átomos unidos por uma ligação covalente. Certo? Então, vamos entender isso, ó. Eu tenho 2 átomos aqui, eles vão se aproximando, ó. O que acontece com a energia? Deixa eu voltar aqui de novo, para explicar esse gráfico. Aqui eu tenho uma energia, ó. Quanto mais aqui em cima, maior a energia. Tá bom? Aqui, ó. Quanto mais aqui em cima, maior a energia. E aqui é o caminho que a reação faz. Certo? Nesse sentido aqui, os átomos vão se aproximando. Então, o átomo vem se aproximando do outro. Chega um ponto que a energia começa a diminuir. Até que ela atinge um mínimo. Vamos entender isso. O que é que eu tenho? Estrutura do meu átomo, como é que ela é? Eu tenho um núcleo positivo e eu tenho os elétrons negativos. Eu tenho um núcleo positivo e eu tenho os elétrons que ficam ao redor negativo. Você concorda que esse elétron aqui está atraindo esse núcleo aqui de dentro? E que esse elétron aqui está atraindo esse núcleo aqui de dentro? Sim ou não? Sim. 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 Então, quando eles vão se aproximando, se está muito longe, não tem diferença energética, não. Mas quando ele chega bem pertinho, começa a se estabilizar, porque começa o compartilhamento de elétrons.
E a energia vem baixando até que seja no mínimo, que é uma distância ideal entre um átomo e outro. Qual o problema? Se eu começo a aproximar demais, galera, o que vai acontecer entre os núcleos que têm cargas iguais? Eles vão Se repete. começar a se repelir. Aí a energia, ó, vai lá para cima, sobe de uma vez. Então, o ponto mínimo é o que eu chamo de comprimento da ligação. Cada tipo de composto vai ter um comprimento de ligação, tá bom? Por exemplo, o oxigênio, o O2, e é assim, ele tem um comprimento de ligação. O nitrogênio, N2, ele vai ter outro comprimento de ligação. Enquanto que, sei lá, o hidrogênio, H2, vai ter outro comprimento de ligação. Tá bom? Depende da natureza dos dois átomos. Depende da força atrativa e repulsiva entre esse átomo aqui, certo? E o outro. Tranquilo? Isso aqui é só conceito, tá bom? Comprimento de ligação é a distância entre dois átomos. Aonde? No ponto mínimo de energia. E se for mais de um par compartilhado, professor? Aqui eu estou falando até agora de um elétron, um par sendo compartilhado entre dois elétrons, certo? Tipo, o átomo de flúor, cada um compartilha dois. Um par, né? Isso é um par compartilhado. É isso aqui, ó. Cada um deles compartilhando um par de elétrons. Se for mais de um par compartilhado, nesse caso, pessoal, vai formar o que a gente conhece como ligação múltipla. Vocês já viram ligação dupla, ligação tripla. Quem viu lá no colégio lembra de alguma coisa. Aquelas ligações simples, duplas e triplas, druplas. Simples, duplas e triplas. Vem daqui. Quando eu compartilho mais de um par de elétrons. Ligação simples, galera, vai compartilhar só um, ó. Ó, só tenho um par sendo compartilhado. Ou seja, só uma ligação simples. Certo? Ligação dupla. Olha aqui o oxigênio, ó. Vai compartilhar. Cada um tem 6. Cada um precisa de 2. Então, eles vão compartilhar 2 pares. Ou 4 elétrons no total. 2 pares ou 4 elétrons. Esse precisa de 2. Esse precisa de 2. Vamos compartilhar, né? 2 com 2. E a tripla. O nitrogênio aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons de valência. 5 elétrons de valência. Cada um precisa de mais 3. Então, eu vou compartilhar quantos? 6 elétrons ou 3 pares. Aí forma uma ligação do tipo tripla. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Entenderam aqui? Por que é que eu estou compartilhando um par, 2 pares e 3 pares? Porque eu Sim. preciso, ó, de 3 elétrons aqui. 3 elétrons aqui, então eu vou compartilhar um de cada. Cada necessidade você vai somando lá, tá bom? Quer dizer, então, que para representar a molécula covalente, eu só preciso colocar os traços e os pontos? Exatamente. Os traços representam os elétrons compartilhados, ó, os traços representam os elétrons compartilhados e os pontos representam os elétrons livres. Como assim, professor? Isso, pessoal, é chamado de símbolo de Lewis. Símbolo de Lewis. Certo? Então, ó, o cloro aqui, ó. O que eu tenho aqui? A mesma coisa que eu descrever isso aqui, ó. O átomo de... Cala a boca, Beethoven. Meu cachorro aqui latindo para a rua. O átomo de cloro. Peraí que eu me perdi. Cala a boca, fela da gaita. Meu Deus. Peraí. O átomo de... Ai. Pronto, Vai Beethoven. dar certo, professor. Você deixa eu dar minha aula, Beethoven? Obrigado, viu? Pronto. Símbolo de Lewis, pessoal. Deixa eu só pegar aqui para vocês. É, né? Vocês acham graça. Por exemplo, o átomo de cloro aqui. Ela dá gaita. É para não falar outra coisa. Ó, peraí. Vamos lá. Símbolo de Lewis. Os traços representam os elétrons compartilhados e os pontos representam os elétrons livres. Isso quer dizer o quê, pessoal? Tá aqui, ó. O átomo de cloro. O átomo de cloro.
um outro átomo de cloro. Eu vou pegar aqui só a camada de valência, tá bom? Lindamente desenhado. Eu tenho um par que está sendo compartilhado. E eu tenho aqui os outros livres, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses aqui são livres. Eu desenho eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bolinhas. E esse aqui que eu estou compartilhando, eu represento na forma de um traço. Beleza? Então, aqui eu tenho, ó, um par compartilhado. Aqui eu tenho 2 pares compartilhados. Aqui eu tenho 3 pares compartilhados. Cada parzinho desse, galera, é um par. Se é um par, é 2 elétrons. Tranquilo? Espero que sim. Molezinha demais. Está molezinha para vocês, pessoal? Sejam sinceros com o professor aqui, por favor. Vocês estão entendendo? O que é que eu vou cobrar na prova de vocês? Principalmente as propriedades. Beleza? Principalmente as propriedades. E algum desses conceitos. Galera, é molezinha demais. Se a molécula for diatômica, ou seja, tiver só 2 átomos, é molezinha mesmo. O desafio começa quando eu tenho mais de 2 átomos. Por exemplo, isso aqui, ó. E aí? Como é que você desenha isso aqui? Como é que você desenha isso aqui? Mais difícil. Vixe! Parece difícil, pessoal, mas não é. Certo? A gente está falando de uma coisa chamada de estrutura. Outra coisa que eu cobro na prova, tá bom? Estrutura de Lewis. E para montar a estrutura de Lewis, você só tem que fazer o seguinte: seguir regras. Se você seguir as regrinhas, você não erra, tá bom? Quais são as regras? Você vai desenhar o esqueleto do composto, certo? Vou pegar aqui, ó. Você vai desenhar o esqueleto do composto colocando os átomos menos eletronegativos no centro, certo? No centro. E o restante nas extremidades. Hidrogênio e flúor sempre ficam nos extremos. Então, ó, vamos pegar aqui o CO2 e o NF3 para a gente desenhar, tá bom? Quem é que é menos eletronegativo? Eu vou olhar. Ah, deixa eu passar uma frase para vocês que eu esqueci de passar. Professor, é muito fácil de saber que os metais são menos eletronegativos que os não metais. Isso é fácil. Mas dentre os não metais, como é que eu vou saber quem é o mais eletronegativo? Vocês vão saber por uma frase mágica, que é essa aqui, ó. Fon, Clay, Bri, Ski, pH. Ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. São os elementos que mais aparecem de longe nas moléculas. E quanto mais à esquerda, mais eletronegativo. Galera, isso é importante na prova de vocês, que vai ser online, porque vocês já vão ter essa frase na mão e vão saber usar. Ou seja, o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, que é mais eletronegativo que o cloro, que é mais eletronegativo que o bromo. Beleza? Então, guardem essa frase. Saibam onde é que ela está, para no dia da prova vocês terem um acesso fácil a ela. Por quê? Eu tenho que pegar, ó, o meu elemento menos eletronegativo, ou menos eletronegativo, e colocar no centro. Quem é menos eletronegativo? Carbono ou oxigênio? Você olha para cá, ó. O carbono tá, o oxigênio está aqui. O carbono está aqui. O oxigênio está mais à esquerda do que o carbono. Então o oxigênio é mais eletronegativo. Ou seja, o carbono é o menos. Então eu boto o carbono no centro. Tá bom? Aqui é a frase. Vou apagar aqui. Aqui é a frase. O carbono vai para o centro. Quem é mais eletronegativo? O nitrogênio ou o flúor? Olha o nitrogênio aqui, ó. Olha o flúor aqui. O nitrogênio está mais à direita do que o flúor, então o nitrogênio é um menos eletronegativo. Ele também vai para o centro. E o resto eu vou botar nas extremidades. Como assim? Oxigênio, oxigênio, flúor, flúor, flúor. Beleza? Esse aqui é o esqueleto que eu vou montar. Ainda não fiz ligação nenhuma. Só posicionei os meus elementos. Depois que eu montar os esqueletos, a gente vai calcular o número de elétrons totais na molécula.
certo? Elétrons de valência. Elétrons de valência. Como é que eu faço isso? Eu vou somar as cargas. Se for ânion... Ah, sim, uma coisa importante. Se for ânion, carga negativa, eu vou somar no total. Se for cátion, carga positiva, eu vou subtrair do total. Eu vou subtrair do total. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter que olhar. Ó. Quantos elétrons de valência tem em cada átomo? O oxigênio tem 6 elétrons de valência. Se você olhar, o oxigênio é da família 6A. O carbono é da família 4A. Olha o bizu que eu estou dando. O flúor é da família 7A. O nitrogênio é da família 5A. Repara que a família são seus elétrons de valência, se for esses elementos aqui, tá bom? Então, ó, oxigênio, 6 elétrons de valência. Carbono, 4. Oxigênio, 6. 6 mais 4 mais 6 dá quanto? 16 elétrons. Isso é o que eu estou chamando de elétrons totais. Para cá, 7 dos flúors, família 7A, e 5 do nitrogênio, família 5A. Vai dar um total de 26 elétrons. Ou seja, eu sei quantos elétrons tenho que distribuir no total dessa molécula. Montei o esqueleto e vi quantos elétrons eu tenho que distribuir nela. Certo? Aqui, ó, 16 e 26. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma ligação covalente. Eu vou traçar um traço. Traçar um traço, olha que pleonasmo bonito. Dos átomos centrais com os da periferia, até que os da periferia, os últimos aqui, os da periferia, da periferia, estejam com o octeto completo. Como assim? O oxigênio, eu não sei que ele precisa ganhar 2. Eu não sei que o flúor precisa de 1 cada. Um que, professor? Um elétron. Então, eu vou fazer ligações. Ó. Uma ligação, 2 ligações. Uma ligação, 2 ligações. Por quê? Eu não preciso de 2. Agora esse cara, ó, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio está com o octeto completo. Esse aqui também está com o octeto completo. Vocês entenderam isso, galera? Hein? Entenderam? Aqui, ó. É como você repetir de Professor, novo, professor? Repito. Pode dizer. esses números que você disse, o oxigênio, né, 6A, o carbono e tal, esse número tem na tabela periódica, né? A gente encontra lá, né? Exatamente. É aquela família da tabela periódica. Família 1A, Foi o que você passou 2A. aqui, né? Eu anotei, só que aí eu tava lembrando, na tabela periódica a gente Isso. consegue... É lá. Certo. É lá. Okay. E é um bizuzinho, só para você saber, para os elementos representativos, que é os da família A, tá bom? Os da B, esquece isso. Da B não vale. Mas 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, até 8A, esse 8A, 7A, é o número de elétrons que ele tem na camada de valência. Para eles vale, para os A. Para os B não vale, não segue. Mas para os outros segue, tá bom? Então, pediram para me repetir aqui. O que é que eu tenho que chegar, galera? Não é todo mundo com 8 elétrons, né, o octeto? 8 elétrons de valência. O oxigênio, eu não sei que ele tem 6 elétrons de valência, já que ele dá 6A. Para mim chegar em 8, eu preciso de quantos? 2 elétrons, concordam comigo? Então, eu vou precisar de quantas ligações vindas do carbono? 1, 2. Não é não? Uma ligação, 2 ligações. Eu estou compartilhando 1 elétron do carbono, 2 elétrons do carbono, para esse oxigênio aqui, ó. E eu preciso também do outro estabilizado, que é todo mundo da molécula. Então, eu vou fazer mais 2 ligações. Percebeu? Ó? Agora eu tenho ó, esse oxigênio que tinha 1, 2, peraí. 1, 2, 3, 4. 4 livres e 1, 2, 3, 4 ligados. 4 livres com 4 ligados, 8 elétrons. E esse aqui é a mesma coisa. 4 livres com 4 ligados, 8 elétrons. Perceberam que o oxigênio está balanceado? Perdão, está com 8 elétrons. E o carbono? Olha para o carbono. 1, 2, cada ligação são 2, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele também está ok. Aqui para o nitrogênio vai ser parecido, ó. Cada flúor, que é da família 7A,
tem 7 elétrons de valência. Ele precisa de quantos para ficar com 8? Precisa de 1 elétron. Não é não, galera? Então, eu vou fazer uma ligação com nitrogênio. Ó. Uma e uma. Para me estabilizar cada flúor. Vocês entenderam? Sim ou não? Questão de prova. Montar a estrutura. De verdade, eu peço. Entenderam? Esse último eu entendi. Agora, esse primeiro que você explicou, o oxigênio, carbono, oxigênio, não. Vamos de novo. Você vai entender do mesmo jeito que você entendeu isso aqui. Ó. O oxigênio é da família 6A. Certo? Ele é da família 6A. O que a gente já sabe? Que ele vai ter 6 elétrons de valência. Beleza? Os elementos querem quantos elétrons de valência para se estabilizar? Não são 8 elétrons de valência? Quantos elétrons faltam para o oxigênio alcançar os 8? 2 elétrons. Concorda comigo? 2. Isso. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer, ó, traçar ligações covalentes do átomo central com os da periferia até que os últimos da periferia estejam com o octeto completo. Então eu vou ficar puxando ligação aqui até todo mundo da periferia estar com o octeto completo. Então eu vou começar com esse aqui. Eu preciso de 2 elétrons, então eu preciso de 2 ligações. Então eu vou fazer um traço, 2 traços com carbono. Ou seja, eu não tinha 6, precisava de 2, eu não já dei os 2 para ele? Então esse aqui já foi, concorda comigo? Hein? Sim. Agora eu tenho que olhar para o outro. Um traço, 2 traços. Vou fazendo até todo mundo estar estabilizado. Se chegar a um ponto, entendeu? Só faz isso. Traça, vai fazendo traços até todo mundo estar estabilizado. Não se incom... É uma sequência, tá bom? Não se incomoda com outra coisa ainda. Eu vou fazer tracinhos do átomo central com os da periferia até os da periferia estarem com o octeto completo. Consegui fazer isso, pessoal? Completei o octeto deles? Entendeu agora porque que eu botei 2 ligações aqui, ó? Porque eu botei Entendi. uma Eu tava ligação achando que era aqui. tipo um tracinho de cada lado, entendeu? Que daria o valor de 2. Mas entendi agora. Não, são 2 tracinhos mesmo. Foi, Tá entendi bom? agora. O que é que eu faço agora? Eu vou desenhar os pares isolados nos seus átomos. Aqui eu só botei os ligados, certo? Então, vamos entender o que é os pares isolados. O oxigênio está compartilhando 2. Ó. Oxigênio tem 6 elétrons de valência. Ele está compartilhando 2, que está fazendo 2 ligações. Então, se ele tem 6, e tem 2 na ligação, vai sobrar quantos livres? 2 ligados. Vai sobrar 4 livres, concorda comigo? Então desenho esses livres aqui, ó. Nos átomos da periferia, tá bom? Vai passar um pouquinho do tempo de vocês, mas a gente está perto do fim já. 2 ligados, 4 livres. Vou desenhar os 4 livres. Agora, olha para o flúor. Não vou mexer no central. Olha para o flúor. O flúor tem 7 elétrons de valência. Eu tenho cada átomo de flúor fazendo uma ligação. Então, tem um desses elétrons que está ligado. Quantos eu vou ter livre? 6 livres. Eu vou desenhar esses elétrons livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Entenderam aí, pessoal? Por que aqui são 6 livres? Por que aqui são 4 livres? Beleza? Fez isso, a gente vai verificar se o total de elétrons que eu calculei já está distribuído aqui na estrutura. Certo? Se ele não tiver, eu vou ver se o total... Peraí, deixa eu só... Tem um pedaço aqui que... Até aqui. Tem um errinho aqui. Na minha sequência aqui de cima. Vocês pegaram até aqui, né? O que é que eu vou fazer agora? Na etapa 5 que está correta. Etapa 5, eu vou conferir os elétrons. Conferir os elétrons. Então vamos contar. Nessa molécula do CO2 aqui, ó, eu não tenho 16 elétrons totais, que eu contei lá no começo. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4.
certo? 4 livres aqui. 1, 2, 3, 4. 4 livres aqui. Participando de ligação. Cada ligaçãozinha dessa, pessoal, um par. 1, 2, 3, 4. Aqui também tem 4. 1, 2, 3, 4. Aqui também tem 4. 4 com 4 dá 8, com 4 dá 12, com 4 dá 16. A gente tem na estrutura desenhada os 16 elétrons? Sim ou não? Hein? Sim, Sim. porque o carbono Sim, é 4, pronto. né, também? Isso. Não, você nem vai olhar para o carbono. Está com 4 ligados. Eu distribuí os 16 elétrons? Distribuí. Então tá bom. Essa aqui é a estrutura correta. Essa é a estrutura correta. Agora olha para cá. Vamos contar agora aqui o do NF3. 6 livres aqui. 6 livres aqui. 6 livres aqui. Aqui eu tenho 2 ligados. Aqui eu tenho 2 ligados. Aqui eu tenho 2 ligados. 6 com 2 é 8. 6 com 2 é 8. 6 com 2 é 8. Vamos lá. 6 com 2, 8. Com 2, 10. Com 6, 16. Com 2, 18. Com 6, 24. Então, eu tenho distribuído aqui quantos? 24 elétrons. Eu tenho uns 16 distribuídos? Sim ou não? Os 26 Não, não tem os distribuídos? 26. Não. Falta quantos para me distribuir? 2. Falta 2. Onde é que vai esses 2? No átomo central. Eu só coloco no átomo central, pessoal, o que sobra de elétrons depois que eu distribuir de todo mundo. Agora vai estar com 26. Entenderam o ponto? Eu vou conferir os elétrons e botar uma sexta regra aqui, ó. Professor, mas o N é Oi. 5A, né? O N é 5A. Ele precisa, ele está certinho, Mas ó. com 2. Ah, Vamos lá, vou lhe mostrar, ó. 5A. Se ele é 5A, ele tem 5 elétrons de valência. Não é isso? Ele está fazendo 3 ligações, ó. Então ele tem 3 ligados. Ele tem 3 ligados. Ele vai ter quantos livres? 2 livres. sobrou 2, verdade. Sobra Valeu. 2. Certo? Eu posso já pegar dessa ideia aqui, mas por que é que eu não aconselho que faça? Porque dependendo do átomo, por exemplo, o enxofre, o fósforo, que é muito parecido com o hidrogênio, com o nitrogênio, ele tem a mesma estrutura. O fósforo também é da 5A. Só que ele consegue fazer isso aqui, ó. O fósforo faz isso aqui. Ele expande o octeto. Aí no fósforo não vai sobrar elétron aqui no átomo central, não. Por isso que o conselho é esse. Certo? Vai até o passo 4, onde você já distribuiu todo mundo por fora, fez as ligações e colocou os livres nos átomos externos, certo? Nos átomos de extremidade. Depois você vai conferir o que você já distribuiu com o que você tem. Se tiver sobrando, é que você bota no átomo central. Se sobrar, átomo central. Aí você não erra, não. Beleza, pessoal? Se sobrar, átomo central. Para finalizar, verifica o total da estrutura é igual ao total calculado. Já fizeram. Beleza? Pessoal, tenho certeza que vocês não pegaram de primeira vista. E se vocês tivessem pegado isso aqui de primeira vista, eu ia falar assim, pessoal, por me ensine como é que vocês fizeram isso aí, porque eu demorei quase. Demorei, viu? Chorei na faculdade para poder entender isso aqui. É que eu agora, para mim, faz muito fácil, porque já tem mais de 3 anos que eu dou essa disciplina. Então, todo semestre eu explico isso aqui de novo. Então, se eu não tivesse entendido ainda, eu podia estar com a minha cabeça na parede, eu estava ficando doido. Certo? Então, para mim é muito simples. Para vocês é bem mais difícil. Eu tenho essa noção. Então, revejam a aula e refaçam os exercícios. Aí eu faço um compromisso aqui com vocês. Eu vou pegar umas 3 questões desse tema, fora essas aqui, tá bom? Umas 3 questões desse tema de estrutura, de montagem de estrutura. Vou gravar para vocês, tá bom? Vou pegar 3 questões de estrutura e vou gravar para vocês assistirem depois. Combinado? Realmente é mais fácil. Como eu sei que complica, diga logo aí, vai. Complica não. Pode ocorrer de ter 2 estruturas que estão dentro das regras. Isso aqui eu não vou passar para vocês. Esquece. É carga formal. Vamos pular aqui. Tá bom?
Não vamos se estressar com isso aqui, não. Então, essa parte da aula aqui, vocês deixam para lá. Vocês não vão usar, não. Eu tenho umas questõezinhas aqui, ó. Deixa eu deixar gravado para vocês responderem. Já estoura o nosso tempo. Pronto. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Estourou um pouquinho o tempo. Se ficar dúvidas, vocês têm um grupo da Química Geral. Se o Lucas não tivesse adicionado ainda, alguém adiciona o Lucas lá, tá bom? E vocês podem perguntar lá. Vocês podem pegar nesse grupo meu WhatsApp pessoal. Vocês podem me perguntar também. Podem tirar dúvidas comigo. Vocês têm a aula e o livro que está na plataforma AVA. Tem um livro lá desse tema de aula, onde tem um conteúdo teórico. Tem os meus slides lá, específicos para vocês, com o conteúdo teórico. Tem 2 exercícios para vocês treinarem no AVA também. Tem a tutora Nayara para vocês poderem perguntar e tirar qualquer dúvida de química, abrindo lá um fórum, ela vai explicar para vocês. E tem a aula que vai ficar gravada e disponível no fórum também, para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Então, se tiver alguma dúvida, se você não entendeu uma parte, eu aconselho que você reveja, tá bom? Porque química nunca foi fácil, certo? Mas ela é muito divertida, se você tiver vontade de estudar ela. Beleza? Porque a gente está estudando aqui o quê? A gente está estudando como é que a matéria se forma. Tá bom, galera? Então, brigadão pela atenção de vocês. Espero não tê-los assustado muito com o conteúdo de hoje. Para vocês não conseguirem entender bem. E próxima aula a gente vai falar sobre geometria molecular e forças intermoleculares. Tá bom, pessoal? Vou fazer chamada hoje não, tá certo? Vocês sigam à vontade para darem tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Good Boa night, noite, good professor. night.